Olá! Começa agora o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais, produzido na Inter-Relação, Comunicação e Educação, da área de Educação da pós-graduação da FAI. Promove um espaço que possibilita o diálogo entre a academia, representada pelos docentes e alunos, e o meio profissional, e a comunidade local também. Assim, você também poderá nos enviar sugestões de temas e perguntas no seguinte endereço: facebook.com/diálogosacadêmicos. O programa de hoje aborda a área de tecnologia e engenharia e o tema é Profissionais Estrangeiros de Engenharia no Brasil. Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo, e o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave, e ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Inicia então o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais de hoje. Estamos na 53ª edição da área de Tecnologia e Engenharia e o tema de hoje são os profissionais de engenharia estrangeiros no Brasil. Para tanto, convidamos professores e especialistas nessa área para dialogarem conosco sobre este tema, que também está tornando-se um tema polêmico e está sendo bastante discutido na mídia. Vamos então analisar os aspectos favoráveis da presença desses profissionais no Brasil e os nossos especialistas trarão para nós então quais são principalmente as vantagens, os benefícios e o intercâmbio que é colocado entre os brasileiros e esses profissionais. Então vamos à apresentação dos nossos convidados. Logo aqui na minha frente eu tenho o professor Gilson de Souza. Muito bem-vindo, retornando ao programa Diálogos, professor. Muito boa noite, Regina. É um prazer também e particularmente compartilhar com os espectadores e com os colegas especialistas. A satisfação é nossa, professor. O professor Gilson de Souza, que é doutorando em Engenharia de Produção, é mestre em Finanças e Administração, engenheiro mecânico de produção e também é o coordenador de cursos de engenharia na FAI, Centro Universitário. Ao lado do professor Gilson, nós temos o Jorge Zavala, que também está voltando ao programa. Bem-vindo novamente. Boa noite, Regina. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar sobre engenharia, sobre engenheiros estrangeiros trabalhando no Brasil. Certo. Pelo sotaque, vocês podem perceber que eu realmente sou estrangeiro. Certo. O Jorge Zavala, que é engenheiro químico e é consultor sênior da Zavala Consultoria. Ao lado do Jorge Zavala, nós temos o Jorge Simões, que é especialista em Lean Manufacturing, engenheiro mecânico, engenheiro de manufatura e especialista sênior. Muito bem-vindo ao programa. Boa noite, Regina. Obrigado pelo convite. Agradeço poder estar presente e partilhar a minha experiência de quase 7 anos do Brasil. Ok. Mais uma vez, então, vamos agradecer a presença de todos os nossos convidados e vamos fazer, então, uma introdução. Vamos contextualizar nesse primeiro bloco do programa sobre as necessidades também que o nosso mercado brasileiro tem dos especialistas em engenharia. Nós temos, inclusive o Jorge trouxe para nós alguns slides que vai mostrar qual é a maior demanda, né, o número de profissionais engenheiros das diversas especialidades que são mais solicitados para o mercado brasileiro, né, e quais são as nossas dificuldades também em conseguirmos acompanhar essas necessidades do mercado. Professor Gilson, como é que está essa questão então? Há, na verdade, um número de profissionais em engenharia suficientes a partir da demanda que o mercado está fazendo na atualidade? O momento, né, Regina, e é o que nós vamos compartilhar e aprofundar, existe uma alta demanda, né, de engenheiros no pródigo momento econômico do Brasil. Uhum. E essa demanda, ela já persiste praticamente há uma década, né? Então, a disponibilidade, ela hoje passa a ser, de certa forma, limitada em algumas regiões. As regiões mais industrializadas e
estamos hoje nos deparando até, né, com Certo. esse processo mais intenso de importação e migração de competência do estrangeiro, particularmente em engenharia. Essa interação sempre existiu, mas é claro, no momento de ativação da economia, se torna mais intenso. E algumas áreas de especialização da engenharia, elas apresentam, de certa forma, algumas carências, que é o que nós vamos estar debatendo nesse momento. Perfeitamente. Certo. Jorge, você no início do programa, no momento da apresentação, você brincou com o seu sotaque, dizendo que a partir do seu sotaque nós já poderíamos perceber que você é um estrangeiro. No entanto, há uma diferença na sua situação, porque você veio para cursar e você veio para se qualificar na Universidade Federal do Paraná, aqui que fica na capital do estado do Paraná, em Curitiba, e que você veio já para fazer a sua graduação aqui. Na verdade, era um intercâmbio que havia entre o seu país de origem, o Peru, e a Universidade Federal do Paraná. É isso, Jorge? Exatamente isso. Quando a gente vem para um país estudar, sempre vem com a vontade de voltar para o seu país de origem, no meu caso, o Peru. Mas quando eu vim aqui para o Brasil, eu vim aqui para o Brasil mais para ficar. Escolhi o Brasil como sendo uma segunda terra para mim. Porque as oportunidades de negócios na época, né, em 1964, que vim aqui como estudante, e após a minha formatura, a época era propícia para a gente, como profissional recém-formado, poder trabalhar em indústrias, que meu país, na época, era extremamente carente de indústrias. Sim. E meu desejo era trabalhar em indústria. Então, o meu primeiro emprego foi uma indústria madeireira, foi uma empresa familiar, né? Então, dentro de uma empresa familiar, você trabalha muito mais próximo do empreendedor. E nessa situação, como eu era estrangeiro e precisava ter um visto de permanência aqui no Brasil, eu tive que fazer vários trâmites no Rio de Janeiro para poder conseguir a minha residência no Brasil. E o primeiro trâmite foi dizer que eu era noivo de uma brasileira com a qual eu me iria casar e realmente me casei. Né? Então essa foi a minha primeira dificuldade de estar como engenheiro aqui no Brasil. A minha segunda dificuldade foi no momento em que fui trabalhar nesta empresa, né, eu cheguei como engenheiro para trabalhar na área de resinas, porque era uma empresa de compensados, eu como engenheiro químico me disse assim, nossa senhora, eu vou ser o engenheiro responsável por resinas, né, para fazer a colagem da madeira. Minha surpresa foi tão grande que quando eu fui trabalhar nesta empresa, realmente eu fui o homem responsável pela cola. O que era a cola? A empresa comprava resina urea formol, né? E nós tínhamos que preparar, fazer esse mix, né, da resina com farinha, com água, com catalisador, antiespumante e uma série de coisas. E eu tinha que levar no ombro os sacos de farinha até o mezanino para fazer a cola. Então aí caiu minha realidade. Disse, mas eu não estudei para isso, não é? No momento em que eu vi que eu não estudei para isso, a minha persistência profissional me disse o seguinte, não, mas você faz isto, mas almeja a gerência da fábrica. E foi o que eu fiz. Num determinado momento, eu comecei a automatizar, com elevadores a subida da farinha, água com torneira, enfim, e de repente eu estava única e exclusivamente enxergando a fábrica do mezanino. Eu fiquei fazendo automaticamente, se fazia tudo, a mistura ia diretamente para os rolos. Eu comecei a olhar as prensas onde se faz o compensado e quem faz a cura da resina é o calor. E eles deixavam 1 minuto por milímetro. Sim. Eu me vi na obrigação de dizer como eu posso agregar na empresa a produtividade né? Aí eu senti necessidade de fazer um curso de termodinâmica. Fiz um pós-grado em termodinâmica. Através dessa termodinâmica eu enxerguei que, como o calor vinha de cima do prato e debaixo do prato, não tinha razão por que deixar 1 minuto dentro da prensa para se fazer a colagem. Então, quando era um compensado de 18 milímetros, nós deixávamos 18 minutos. Então, esse compensado, se vinha calor de cima e vinha calor de baixo, não é? Então podia ser 9 minutos. Cheguei e falei para o dono da empresa, eu aumento a sua produtividade em 100%. Disse, eu não vou comprar equipamento.
Eu disse para ele, não precisa de equipamento. E realmente aumentamos em 100%, até mais do que 100%, a produtividade dentro da empresa. Por quê? Porque tinha um desconhecimento tanto profissionalmente a minha pessoa, quanto a indústria. E a partir daquele momento nós fizemos uma revolução dentro da empresa, aumentando a produtividade, enfim, utilizando os conhecimentos que eu tinha adquirido na termodinâmica, que eu tive no curso de formação como engenheiro químico, e depois como no curso de pós-graduação, né? Então, isto aqui me permitiu trabalhar na formação dos painéis e nas caldeiras, economizando combustível. Dois pontos interessantes no depoimento do Jorge Zavala, professor Gilson, tem a ver com a persistência inicial de quem está iniciando, né, numa profissão e sente-se que não está exercendo a função que almeja, né? Porque é recém-saído da universidade e um engenheiro não vai ficar carregando sacos de um lado para o outro da empresa porque acredita que aquilo não é a sua função, mas foi a persistência que o levou a chegar onde queria. E a segunda questão é a percepção do todo, quando ele percebeu um problema que deveria ser solucionado também pelo conhecimento, daí voltou para a academia para fazer. Então é interessante esses dois aspectos, porque isso também para os nossos futuros engenheiros que estão saindo dos bancos da academia, não é, professor Gilson? Exato, exato. E de fato isto, né, já demonstra, né, uma preocupação educacional que nós temos, que além da formação técnica estrutural, né, que é a base da formação em engenharia, você tem que também desenvolver capacitações múltiplas, né, em que de fato tenha uma visão do sistema de produção ou da organização como um todo. E é muito interessante que, aí eu vou aliar um pouco ao tema do programa de hoje, né, que é a inserção do engenheiro estrangeiro, né, no cenário industrial nacional. Quer queira, quer não, você já chega com a sua aptidão de descoberta, de certa forma aguçada, né? Tudo é novo para você, né? Então, são os hábitos culturais, né? É o país como geografia, é o idioma, né? É o contexto da economia. Quer queira, quer não, também essa visão do todo já foi desafiada para quem chegava no país, né? Agora é fundamental. Essa necessidade, nesse caso de integração, fez com que o Jorge, como ele relatou agora para nós, o Zavala, né, ele não se conteve exatamente na sua atividade, né, de uma maneira pontual, operacional. Não, eu também tenho que olhar o todo desta organização e poder contribuir com ela. E nós vamos ver mais adiante, com certeza nessa interação, e aí com o Jorge Simões também, de que esse desafio e necessidade passa a ser também preocupação acadêmica na formação dos nossos engenheiros. A base técnica fundamental, mas a visão ampla, analítica, prospectiva, né, de quem faz a gestão, né, de uma organização, de um processo, de um sistema como um todo, Regina. Certo. O Jorge Simões, que também é um engenheiro, porém tem uma história diferente do Zavala. O Zavala veio fazer a universidade no Brasil, qualificou-se como engenheiro químico aqui no Brasil. Agora, diferente de você, não é, Jorge Simões? Sim. Você já veio qualificado de Portugal, é isso? Eu vim em duas fases. Numa primeira fase, eu vim logo após a minha graduação. Embarquei num desafio que era um estágio internacional, que o governo português promovia exatamente com o objetivo de criar nas pessoas um pouco aquilo que o Gilson falou, a necessidade de se ambientar em ambientes hostis, não é? De conseguir se desenvolver o trabalho em ambientes hostis. E esse estágio tinha a particularidade de os estagiários não escolherem nem o país nem a empresa. Então eu tive colegas espalhados pelo mundo inteiro. A mim calhou-me o Brasil, fui escolhido para o Brasil. Então numa primeira fase eu vim para o Brasil em 2000. Em 2000 fiz o meu estágio aqui. Tive que voltar por questões do visto, claro que só tinha o visto do estágio. E novamente, passado cerca de 6, 7 anos, voltou a funcionar o bichinho do mundo grande, não é? E então eu comecei-me a programar para sair do país.
Sim. Comecei a ver várias alternativas e uma das alternativas foi exatamente o Brasil, porque eu já tinha contatos aqui das pessoas. Que é o estágio você veio fazer aqui no Brasil. Isso, exatamente. Certo. Vim para o Brasil. Uhum. E então acabei por vir em outubro de 2007, ainda antes da crise, né? Então um pouco antecipando isso, porque um pouco como o Zavala falava, o parque industrial que existia no Brasil, eu via aquilo como um potencial muito grande que não existia em Portugal, por exemplo. Uhum. Então embarquei nessa aventura, que revelou-se uma aventura, que o Gilson acompanhou muito bem, em uma boa parte, também por causa dessa questão da integração. A integração não foi tão fácil como eu achava que poderia ser, não tanto o aspecto técnico, mas muito o aspecto cultural. Certo. O aspecto cultural foi bem No importante. segundo bloco, nós vamos tocar bem nesse intercâmbio de tecnologia, de conhecimento, enfim, que os profissionais estrangeiros trazem ao nosso país. Mas ainda temos alguns minutinhos para encerrar o bloco. Eu gostaria de falar qual foi a sua dificuldade que você está citando com relação aos aspectos culturais. Por incrível que pareça, a língua foi um problema. Certo. Por incrível que pareça. Ainda existia alguma, agora nem tanto, que há um contato muito maior. Porque você está aqui desde 2007, é isso? Eu estou desde 2007, com a minha primeira estadia aqui em 2000, de janeiro a novembro de 2000. E na altura eu passava por argentino aqui, porque as pessoas não conseguiam, é verdade, argentino e depois árabe. Certo. Não é? E ainda hoje, é verdade, e ainda hoje algumas pessoas me perguntam se eu estou há muito tempo aqui porque dizem que eu falo bem português. Então isto acontece. Então a língua, por incrível que pareça, ainda é. O aspecto cultural é muito diferente. Eu converso com os portugueses que entretanto têm vindo para cá e ressalto muito isso. A questão cultural é muito diferente, bastante diferente daquilo que se acha. Tem-se uma visão muito diferente do que é o Brasil e a integração não é tão fácil.